Se um dia eu parar de estudar, ou é porque eu enlouqueci de vez, ou então é porque eu morri mesmo. Mas tem gente que acha que o estudo é algo que pertence ao período de formação da pessoa, quando ela está na escola, quando ela ainda é jovem, quando ela ainda está crescendo. Então, estudar na cabeça dessas pessoas pertence àquele momento. Que depois disso, depois que passa esse período de formação, de escola, o que importa é realizar, é conquistar, é fazer as coisas, é fazer com que as coisas aconteçam. E, por causa disso, elas param de estudar. Ou, pelo menos, na melhor das hipóteses, estudam bem menos do que estudavam quando estavam na escola. E pior, o que acontece é que a pessoa se envaidece, começa a se envaidecer pelas suas conquistas, né? Porque eu sou um realizador, eu sou um conquistador, eu sou aquele que faz. E ao mesmo tempo que ela vai se envaidecendo e se sentindo melhor, ela vai se tornando mais burra. Ela vai se tornando pior no final das contas. Não sei se você já viu, eu já vi vários empresários ricos, super de sucesso, mas que são uma porta de ignorância. São burros. Por quê? Porque param de estudar. O que importa é ganhar dinheiro. O que importa é crescer profissionalmente. O que importa é fazer, é realizar. Tá entendendo? Então, essas pessoas, elas acabam trocando. Acham que estudar não é mais para elas porque elas são pessoas maiores do que isso, né? Elas não vão ficar perdendo tempo lendo livro, estudando. É melhor realizar, fazer as coisas. Só que aí tem um erro evidente de concepção do que nós somos até estruturalmente. Porque pensa o seguinte, tudo na natureza, tudo está em movimento. Tudo, não há nada estático. Porque tudo no mínimo aí são átomos. E sendo átomos estão em movimento, somos células. E as células, elas não estão paradas, elas estão ou se multiplicando ou se deteriorando, elas estão em movimento. Nós não somos nunca os mesmos, tudo está aí se movimentando. Então, se tudo está se movimentando, é óbvio que nós não temos o privilégio da manutenção de nada, porque nada está estático. Aquilo que não melhora, automaticamente, logicamente, piora. Tá entendendo? Nada fica na mesma situação. Isso acontece em tudo, biologicamente, até espiritualmente, mentalmente. Então a inteligência que não melhora, que não é alimentada, que não cresce, ela não vai ficar a mesma. Ela vai piorar. Então uma pessoa que para de estudar, para de adquirir conhecimento, para de crescer, para de ampliar o seu entendimento, não é que ela vai manter com o mesmo entendimento de antes. Ela vai diminuir, ela vai ficar pior, ela vai ficar mais burra do que quando ela estava no colégio. Porque a nossa mente, diferente do que as pessoas imaginam, ela não é um repositório de dados. Os dados, assim, todos os dados estão ali dentro e basta nós acessarmos. As pessoas pensam que é assim. Então, tudo aquilo que eu estudei na escola, eu vou lá buscar e vou acessar. Não vai funcionar assim. Porque o processo de pensamento, ele é muito mais dinâmico do que isso. Não é só ir lá buscar a fichinha do conhecimento tal. Existe todo um processo que envolve memória, mas envolve conexões, envolve simbolizações, raciocínios, associações, referências. Você precisa. É um processo muito complexo e muito dinâmico. Não é só buscar o conhecimento, precisa haver toda uma dinâmica aí para que esse conhecimento se torne pensamento e possa ter algum sentido para nós. Então, se a pessoa não trabalha isso, se a mente não é exercitada, o que vai acontecer? Ela simplesmente vai definhar, ela vai piorar, ela vai se atrofiar. Então, por mais que você tenha
estudado muitas coisas na sua vida, e por mais que esses dados todos que você estudou estejam lá de alguma maneira guardados no seu cérebro, você não vai conseguir acessá-los porque você não tem o exercício, sua mente não está exercitada, né? Não está trabalhada para conseguir acessar. Fora que, além disso, há também a questão de que os estudos reconhecem, se uma pessoa que estuda, ela está reconhecendo que os conhecimentos disponíveis são muito maiores e mais amplos do que a nossa mente pode abarcar numa única vida. Então, quando a pessoa para de estudar, o que ela está dizendo? Ela está falando assim: eu não preciso estudar porque o que eu conheço é suficiente. O que você conhece pode ser suficiente para a sua vida medíocre. Mas veja bem, há conhecimentos assim muito maiores do que mesmo uma pessoa super inteligente pode abarcar. Então a pessoa que para de estudar, ela está deixando de conhecer muita coisa, está deixando de saber muita coisa, ou seja, ela está assumindo que ela é ignorante. Mas pior, ela não está assumindo, porque ela não reconhece isso. Né? Se ela ainda assumisse, tudo bem, ó, eu sou ignorante mesmo, eu não vou estudar porque eu não quero. Mas não, ela não estuda porque não quer, ela não estuda porque ela não acha que precisa. Não acha que precisa. Então, eu entendo que os estudos não deveriam jamais cessar na vida de uma pessoa. Eu sei que há aqueles que têm vocação para os estudos, tá, tudo bem, mas eu acho que todas as pessoas deveriam buscar conhecimento, deveriam estudar mais, deveriam aprender mais, sabe? Deveria sempre querer ser melhor, porque exatamente os estudos, eles são o reconhecimento de que eu não sei. Se eu soubesse, eu não precisava estudar. É engraçado que as pessoas pensam assim: o cara que está estudando, ele é metido, né? Arrogante, ele se acha superior. Não, eu estou dizendo, eu sou burro, por isso que eu estou estudando. Se eu fosse super inteligentão, se eu soubesse tudo, eu não precisava estudar. Se eu estou estudando, se eu ando com um livro debaixo do braço, é porque eu estou reconhecendo que eu não sei e quero saber. Se tem algo que eu possa ter superior a você, é exatamente isso. Eu quero saber e você não quer. Eu reconheço a minha ignorância e você não reconhece, entendeu? Então, eu acho que o estudo jamais deveria cessar na vida de uma pessoa. Mas então, como é que fica assim, as questões práticas da vida? Vão ficar adiando as questões práticas, ficar estudando a vida toda? Tira isso da cabeça. Eu não quero. Estudo não quer dizer que é um momento preparatório. É esse que tem que sair da mentalidade da pessoa. Você não pode separar vida de estudo, vida de trabalho. Vida de estudo, de formação e vida de realização. Não é assim. Os estudos estão o tempo todo porque eles são infinitos para nós. Eles são muito maiores do que nós podemos imaginar. Então nós o tempo todo estamos fazendo e estudando para fazer mais. Para melhorar, para crescer. Tá entendendo? Não é período de estudo, período de trabalho, tudo envolve a nossa vida. Os estudos têm que estar envolvendo toda a nossa vida. Então, sabe, eu acho que todo mundo deveria reconhecer a sua ignorância, a ignorância nossa total, de todos, aliás, e saber que nós precisamos estudar. E reconhecer também que a natureza é dinâmica, que a nossa natureza é dinâmica. Perceba isso. Se você parar, você vai piorar. Se você parar, você vai ficar pior. Você não vai manter a mesma inteligência. Você não vai manter a mesma capacidade de pensar. Você vai piorar. Então, os estudos também servem para manter você vivo, alerta, pensando, raciocinando, refletindo, crescendo de alguma maneira. Por isso que eu me defino. Fábio, o que você é? Né? Se é para definir como algo que nós exercemos, né, na nossa vida. Eu sou principalmente um estudante. Porque eu acho que essa é a minha vida. A minha vida é tentar... a única coisa que se mantém constante na minha vida são os estudos. É tentar sempre melhorar, sempre crescer. Eu já fui
advogado, já fui professor, já trabalhei em empresa, já trabalhei até em órgão público, já fiz tudo isso. Mas tudo isso, de alguma maneira, é passageiro, né? É passageiro. O que me define é ser estudante. Isso não passa. É a única coisa que está constante desde o princípio. E vai chegar até o final. Por isso que eu vou repetir, se um dia eu parar de estudar, ou é porque eu fiquei louco, ou é porque eu morri.